Olá meninas, voltei para mais um vídeo desse canal. Já curte, deixa um comentário para mim, manda para aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem também. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação do casal, como que tá a comunicação de vocês. Hoje eu trouxe um versículo que está lá em 1 Coríntios 13, e o versículo é o 5 e fala assim, que o amor não se porta com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Essa parte que eu quero falar com vocês nesse início desse vídeo. Não suspeitar mal. Porque o que acontece? Muitas das vezes, o diálogo ele está sendo afetado justamente por causa dessa suspeita. Porque olhamos muitas das vezes o comportamento do outro e suspeitamos mal e achamos que sabemos o que está acontecendo com o outro através de um simples comportamento ou de alguma fala. Só que a gente precisa entender que quando a palavra fala assim que a gente não pode suspeitar mal, é porque a gente nunca sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. E qual que é o problema aqui? O inimigo ele entra muito nessa questão da suspeita. Porque às vezes seu marido ele chega do trabalho e ele tá cansado. E às vezes vocês tiveram uma noite maravilhosa e aí ele foi trabalhar e ele volta. E por causa desse cansaço, às vezes ele não te dá tanto aquela atenção que você espera. E aí o primeiro pensamento que vem e a primeira seta que o inimigo coloca é no sentido de que, ele não liga pra você, ele nem sentiu saudade, ele não se importa. E isso é uma mentira, porque talvez o seu cônjuge ele só está cansado. E isso muitas das vezes comprovamos depois, porque às vezes ele chega cansado, ele não te dá tanta atenção, mas depois de um banho, depois de um descanso, ele já vem, ele já te abraça, ele já te dá um carinho, ele já fica ali com você. Então a gente precisa entender o seguinte, que as atitudes do outro, elas não podem falar acerca daquilo que o outro está sentindo. E aí precisa de ter diálogo, tanto o marido quanto a esposa. Porque senão vai ficar uma situação onde o outro ele não sabe o que você precisa. Porque o outro não tem bola de cristal, ele não tem como adivinhar. E se você não falar aquilo que você sente, aquilo que você precisa, o outro não tem como saber e não tem como te entregar aquilo que você precisa. E aí, Mari, mas como que eu sei que a nossa comunicação tá ruim? Pelo simples fato de não conseguir conversar sobre vocês. Porque assim, às vezes o casal, ele fala sobre tudo. Ele consegue falar sobre a igreja, sobre Deus, sobre os filhos, sobre finanças, sobre dívidas, fala sobre tudo. Só que quer saber se tá ruim a comunicação? Quando vai falar sobre sentimentos e sobre necessidades emocionais, o casal trava. Ou se fala, geralmente dá problema, porque tem falha na comunicação. Porque o que acontece? Às vezes, nós mulheres, né, temos muito isso. Não que não tenha homens, mas nós mulheres temos muito isso de falar sobre sentimentos, sobre emoções. A gente que mais puxa para esse lado emocional, né? Geralmente. Tem homens também, mas a maioria são mulheres. Só que às vezes, o querer conversar está certo. Só que às vezes a forma com que nós falamos é que prejudica. Por que geralmente acontece desentendimentos ou acontece da pessoa suspeitar mal? É porque em algum momento essa pessoa tentou falar, só que ou teve resistência do outro lado, ou teve defesa, ou teve invalidação. E às vezes justamente porque teve falha na comunicação, porque não soube expressar. E às vezes foi com acusação. A gente precisa entender que quando a gente fala com o outro, é só a gente olhar para nós mesmas. Ninguém gosta de receber acusação. Ninguém gosta que o outro chegue e fale assim: você não liga para mim, você não faz nada por mim, todo dia você sempre faz isso, você não faz nada, você não me entende, você não liga, é tudo sobre o outro, você tá acusando e apontando o dedo o tempo todo. E geralmente esse tipo de comunicação, ao invés de trazer o cônjuge para perto, afasta, justamente porque ele vai se defender. E ele vai achar injusto, porque muitas das vezes ele não faz da maneira que você está falando, mas ele faz de outra forma também. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser injusta, porque às vezes o nosso marido ele não faz demonstrações públicas, talvez o nosso marido ele não traz buquê de flores, talvez o nosso marido ele não fala com tanta frequência, só que
ele o tempo todo ele está facilitando a nossa vida. Ele está indo trabalhar e muitas das vezes nos deixa em casa, cuidando dos nossos filhos, lutando lá fora para que a nossa vida seja mais fácil dentro de casa, para que a gente possa ter um suporte para criar os filhos e para viver essa maternidade. Então, a gente não pode entrar nesse lugar de injustiça, de comparar, mas porque o João faz com a Mariazinha sim, e o meu marido não faz. Porque o João, ele trata ela e perto das pessoas ele faz isso. Só que, deixa eu te falar uma coisa, se o Joãozinho faz com a Mariazinha determinada coisa, problema deles. Sabe por quê? A gente não pode colocar um peso sobre o outro que não cabe a nós. Se o Joãozinho trata assim a Mariazinha, é um problema dele, é o relacionamento deles. A gente não deve basear o nosso relacionamento no relacionamento de outra pessoa. Até porque a gente nunca sabe o que acontece por detrás. Às vezes estamos invejando uma situação e às vezes não é nada daquilo. Às vezes é só uma coisa pública, às vezes no privado não é aquilo. E ainda se for, isso cabe ao relacionamento do outro, não ao nosso. E aí quando a gente cai nessa de ficar se comparando com o outro o tempo todo, com o outro casamento o tempo todo, a gente deixa de ser feliz no nosso casamento. E não adianta a gente comparar. Deus tem uma coisa diferente para cada um de nós. Você pode sim ter o desejo que ele faça algumas coisas, só que às vezes não faz parte da personalidade da pessoa. Às vezes o homem é mais tímido, ele é mais contido, ele não consegue falar tanto, mas a forma às vezes dele demonstrar, às vezes é muito maior a demonstração dele de amor do que aquele que faz coisas grandiosas. E a gente precisa entender isso também. E voltando para a questão da comunicação, a gente precisa saber se comunicar. Porque quando a gente vai para o nosso cônjuge, eu tinha muito isso. Eu sempre usava essas frases. Ai, você nunca faz. Ai, você sempre é assim. Ai, você não faz nada. E ninguém gosta, porque é injusto. Porque quando você fala assim, você sempre faz, você fala que a pessoa sempre é daquele jeito. E quando você diz que ela não faz nada, você invalida tudo aquilo que ela já fez, todas as demonstrações. E às vezes você está falando o nada para você, talvez seja naquela situação. Só que o nada para o outro é nada mesmo. Quer dizer que ele não faz nada, nunca fez nada. Por isso que o outro ele vem na defensiva. Ele fala, então eu nunca fiz nada, eu nunca demonstrei nada. E aquele dia que eu fiz isso, eu fiz aquilo, é aonde gera o atrito. Ai, Mari, então como que eu faço? Fale de você e daquilo que você precisa. Porque quando você fala aquilo que você precisa, aquilo que você quer e aquilo que você espera, não tem como o outro invalidar. Você dá espaço para o outro explicar o lado dele e falar aquilo que está acontecendo, só que você não acusa. E aí você recebe aquilo que você precisa. Porque o que você quer não é colocar o outro em defesa, não é gerar briga. Você quer resolver, só que ninguém resolve acusando o outro. A gente resolve trazendo clareza àquilo que a gente precisa. Então como que eu faço? Se eu quero mais carinho, eu chego na pessoa e falo assim, fulano, eu preciso de mais carinho. Quando você chega do trabalho, eu gostaria que você me desse um abraço, eu gostaria que você passasse um tempo comigo, eu gostaria que você me desse mais atenção, eu gostaria que você demonstrasse que sente saudade, porque às vezes eu sinto que você chega e parece que você não sentiu saudade, que você não sentiu a minha falta. E talvez o outro sentiu muito a sua falta. Às vezes o outro sentiu, na maioria das vezes, o outro sentiu muita saudade. E às vezes a forma dele demonstrar é chegar e te dar um selinho e tomar um banho. Só que talvez para você se sente rejeitada, porque às vezes não era aquilo que você esperava um abraço. Só que o outro às vezes está cansado. Só que também falta comunicação na parte do homem. Ei, você que é homem, se você está cansado, a gente entende. Nós como esposas entendemos que você pode estar cansado. Mas também, se você não consegue dar uma atenção, um carinho, um abraço, se você não consegue dar aquilo que a sua esposa espera no momento que você chega do trabalho, dialogue com ela. Fale com ela, fala, amor, eu vou tomar um banho, eu vou descansar um pouco, daqui a pouco eu fico um pouquinho com você porque eu tô cansada, eu tô com a cabeça cheia. Porque quando você comunica, você tira o espaço da pessoa, da esposa, ficar ruminando um monte de pensamento e o inimigo começar a lançar seta.
E você impede dela ficar bicuda depois. Porque o que acontece? Você chega, você não faz aquilo que ela espera. Aí ela fica bicuda e aí depois você não entende nada do que aconteceu, fica nervoso também, porque muitas das vezes você tá cansado. Só que não houve comunicação. E quando a gente tá casado, quando a gente tá com outra pessoa, a gente precisa de ter comunicação. Se eu não posso dar atenção, carinho, tempo de qualidade que essa pessoa precisa agora, então eu me comunico. Porque aí eu tiro toda possibilidade de pensamento de rejeição, de que eu não importo, de que eu não ligo. Entende? Precisa de ter essa comunicação. Porque quando a gente está casado, mas toda vez tem que falar a mesma coisa. Não é questão de falar toda vez, mas se uma vez você sentar e falar para a pessoa, geralmente quando eu chego do trabalho, eu tô cansado, eu preciso de tempo para tomar um banho, para digerir o que aconteceu no meu dia, para me resolver, depois para me te dar atenção, porque eu tô com saudade, mas às vezes minha cabeça tá cheia. Você fecha as brechas, a pessoa ela entende que ela não está sendo rejeitada, ela entende que você precisa desse momento e o casamento ele segue o fluxo, a vida ela segue, mas precisa de comunicação. Você não pode o tempo todo também, você que é homem, esperar que a esposa adivinhe o tempo todo. E você, esposa, também, não pode esperar que seu esposo adivinhe o tempo todo o que você quer. Precisa ser falado. E como é difícil falar, né? Porque o outro, o homem, ele precisa de toque. Porque o que acontece? O homem, geralmente, ele precisa de toque. Eu sou muito prática, então eu sempre vou trazer dica prática. O homem, ele gosta muito de toque. Ele gosta que toca, que fica pegando, que passa a mão. O homem gosta disso. Porque isso faz ele se sentir valorizado, faz ele se sentir amado. E quando não tem isso, o homem se afasta. Aos poucos, ele vai se distanciando da esposa. E aí vira um padrão. Por que vira um padrão? Porque aí o homem se afasta, aí a esposa olha o afastamento dele, e aí o que ela pensa? Ele tá distante, então ele não quer, eu vou me afastar. E aí a lacuna fica cada vez maior entre os dois. E o abismo, às vezes, fica tão grande que daqui a pouco não tem nem mais comunicação, daqui a pouco não tem mais relação sexual, daqui a pouco estão os dois vivendo como irmãos dentro de casa, e às vezes não é falta de amor, não é falta de desejo. Na maioria das vezes, é falha na comunicação. E é difícil, né? Porque falar dos sentimentos, das emoções, falar sobre dívidas, sobre filhos, falar que ama os filhos é muito fácil, não é? Mas falar pro cônjuge parece que tem um monstro que vai nos pegar, parece que tem algo dentro de nós que vai sair assim, que vai nos matar. É muito difícil. E eu entendo, porque eu também sou tímida. Eu também era muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de falar aquilo que eu sentia. Então eu entendo. E a primeira vez que eu fui falar pro meu esposo algo que eu sentia de verdade dentro de mim, foi muito difícil. Teve um dia, num sábado, ele chegou do trabalho, a gente almoçou, que a gente sempre almoça junto. E depois disso, ele foi tomar um banho, ele tinha coisas para fazer depois. E eu naquela, né? O Espírito Santo trabalhando comigo e falando no meu coração que eu precisava fazer, que eu precisava falar, que eu precisava demonstrar, explicar e falar aquilo que eu estava sentindo. E eu naquela, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E entendendo que homem precisa de toque físico, entendendo que ele precisava disso. E aí eu peguei e falei assim, eu vou tomar um banho e eu vou chamar ele aqui pro quarto. E eu vou pedir pra ele deitar no meu colo, vou conversar com ele. E aí eu peguei e fiz isso, eu tomei um banho, me arrumei. E aí eu peguei e falei assim, amor, vem cá um pouquinho no quarto. Aí a gente foi pro quarto, né? A nossa filha pequena tava ali também, brincando. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, deita aqui no meu colo um pouquinho. Aí eu sentei na cama, encostei o corpo na cabeceira. E aí ele deitou, eu fiz carinho na cabeça dele, nos ombros, né? E aí fui fazendo aquele carinho ali e eu precisava falar o que eu sentia pra ele. Só que parecia que tinha um monstro que ia sair dentro de mim. E aí eu, meu Deus, eu preciso falar, é dentro de mim, com os meus próprios pensamentos. Eu preciso falar, mas eu não consigo, Senhor, me dê a graça para falar, porque eu não consigo falar. É muito difícil. E naquela briga, o Espírito Santo fala e eu não consigo, e o Espírito Santo fala e eu não consigo. E daqui a pouco veio minha filha
pequena de 2 anos, e ela falou assim, ela veio me trazer algo. E aí, eu não sei se caiu alguma coisa, eu acho que caiu alguma coisa, aí eu pedi pra ela pegar, aí ela pegou e eu falei assim pra ela, obrigada, meu amor. E aí nisso, quando eu falei isso pra minha filha de 2 anos, a fisionomia do meu marido mudou. E naquela fisionomia dele, no cair do semblante dele, era como se aquela expressão dissesse assim, então ela consegue falar, ela só não fala pra mim, ela só não sente isso por mim. Porque o que que acontece? Nós tivemos, no decorrer das nossas vidas, vários diálogos, e um deles, antes desses episódios, foi que eu não conseguia demonstrar dessa forma, que eu não conseguia falar. Então, quando eu falei isso para minha filha e eu vi o semblante dele cair, foi um impulso que eu tive, um combustível que me deu naquela hora de entender muitas das vezes o que ele estava pensando, porque foi exatamente isso que o sentimento dele me transmitiu. E aí ele pegou após isso, ele falou assim, eu vou ali no banheiro. Ele levantou e foi no banheiro. E eu fiquei naquela briga com o Espírito Santo. Eu preciso falar, mas eu não consigo. Por que é tão difícil pra mim? E o Espírito Santo fala, fala, fala. E aí ele voltou, ele deitou. Quando ele deitou, eu falei pra ele. E aí eu falei uma frase assim, então hoje eu olho assim, eu falo assim, nossa, eu falei algo que eu sentia, mas podia ter saído de outro jeito, mas foi a forma mais fácil e menos assim, que me deixasse vulnerável, que eu consegui falar. E foi o seguinte, eu perguntei pra ele assim, eu falei assim pra ele, você sabia que você é meu amor? E aí nisso, foi muito bonitinha a reação dele, porque ele foi se encolhendo. E aí eu vi aí com a fisionomia dele, eu pude perceber a importância de falar. E muitas das vezes a gente não fala. Eu sou tímida, eu já tive dificuldade, mas posso dar um conselho para vocês? Fala. Porque a primeira vez que você falar, você vai ver que não é tudo aquilo. Não é um monstro, nada vai acontecer com você. Porque às vezes, por que a gente não fala? Porque a gente tem medo muitas das vezes de ser rejeitada, do outro não acreditar, do outro fazer piada, do outro não reagir da forma que esperamos. Mas aí, talvez um eu te amo, um você é o amor da minha vida, talvez o meu amor seja tudo que o seu cônjuge precisa ouvir. E às vezes a timidez, ela rouba a nossa intimidade com o nosso parceiro. Porque o toque, as palavras de afirmação, o carinho, ele precisa fazer parte do relacionamento. E a gente precisa entender que a gente precisa fechar as brechas. E quando a gente faz o toque físico, uma dica prática para você que quer tocar seu marido, vamos supor que ele está sentado na mesa fazendo alguma coisa, ou que ele está arrumando o carro, ou que ele está fazendo alguma coisa sentado, chega por trás, abraça, ou segura nos ombros. Aqui a parte do ombro do homem é uma parte que é muito rígida, porque o homem trabalha, ele fica com a postura rígida muito tempo. E então quando a mulher vem e ela toca nessa área, o homem relaxa. Chega por trás do seu marido, experimenta fazer isso quando seu marido estiver sentado, do nada. Aparece do nada, ele de costa, sem esperar que você tá ali, chega de costa, abraça ele por trás, beija aqui o pescoço, ó, perto da orelha, beija essa parte aqui, ó, do ombro, que relaxa o marido. E ele vai se sentir amado, valorizado. E precisa, gente, precisa. E as palavras de afirmação também. Fala que ama. Fala o quanto você se importa. Porque essa questão da fala, o que acontece? O que muita gente fala? Nossa, Mari, eu olho pro meu marido, eu vejo que ele tá bonito, eu vejo que ele tá lindo. Só que, sabe quando você quer falar e as palavras não saem? Eu sei. Pior que eu sei. E quando as palavras não conseguem sair, ou acontece isso, ou acontece de a gente cair naquele erro de achar que o outro já sabe. Eu não vou falar que o outro é bonito porque o outro já sabe, ele já tá vendo que ele tá bonito. E muitas das vezes no caso de homem também. Ela tá linda hoje, mas eu não vou falar porque ela já sabe. Não, ela precisa ouvir. Ele precisa ouvir. E qual que é a dica que eu dou pra vocês nessa questão? Porque eu também já fui muito tímida e já tive muita dificuldade com isso. Ao invés de... Porque o que geralmente acontece? Vem o pensamento... Nossa, como ele tá lindo.
Aí, o que que a gente faz? Ah, eu não vou falar não. Ao invés de pensar assim, como que a gente precisa, como que a gente trabalha isso? Falando. Vem o pensamento, nossa, ele tá lindo hoje. Aí, ao invés de você guardar aquilo pra você, você externaliza. Você fala assim pro outro, nossa, você tá lindo hoje. Nossa, essa camisa fica linda em você. Porque o outro, ele sabe, muitas das vezes, ele já olhou no espelho, ele sabe que tá bonito. Só que ele precisa ouvir, e é tão bom quando a gente ouve um elogio, é tão bom quando a gente se arruma e o cônjuge, ele olha e ele valoriza que você tá bonito. É tão bom para autoestima. O casamento, ele até melhora nessa questão. Então precisa ter isso. Precisa. É necessário para ter essa conexão entre vocês. Então fale. Porque é tão ruim também quando você tá num relacionamento onde que o outro não te valoriza. Ah, mas eu valorizo, Mari, eu só não consigo falar. Então, mas é essa a questão. E sabe o que acontece também? A gente precisa entender que o inimigo, ele é astuto. E por mais que a gente não quer pensar nessas coisas, a gente precisa pensar no seguinte. Quando a gente deixa brechas abertas, portas abertas, o inimigo, ele vai preencher essas portas com outras coisas. Sempre vai ter alguém que vai conseguir falar aquilo que você não fala. Se o seu marido tá bonito e você não fala pra ele, se a sua esposa está bonita e você não fala pra ela, o inimigo sempre vai achar um imundo e uma imunda que vai falar, que vai ocupar esse lugar. A gente cai na bobagem de achar que a convivência, que na convivência nós não precisamos falar, que não precisamos mais valorizar, porque já temos garantido. E nada é garantido. E é aí que o inimigo, ele entra e ele traz pessoas de fora. Porque quando o seu marido está bonito, não é só você que está enxergando, as outras pessoas também. Só que a diferença é que quando você não fala, o inimigo vai dar estratégia para outra mulher falar, para outro homem falar. Porque ele é astuto. E alguém que está interessado no seu marido, interessado na sua esposa, vai falar, vai agradar mesmo. E vai falar do perfume, vai falar do cabelo. E vai falar da roupa. Porque o inimigo é sujo. E quem está interessado vai dar o melhor. Então vai falar mesmo, vai elogiar mesmo, vai agradar mesmo, vai mostrar a sua melhor versão mesmo. E como que a gente fecha essas brechas? Preenchendo as necessidades do nosso cônjuge. Porque a comunicação, ela faz isso. Eu falo aquilo que eu espero, aquilo que eu quero, o outro também me fala. Um preenche a necessidade do outro e o casamento fica com as brechas fechadas. E isso até na parte sexual. Porque quando a comunicação do casal tá boa, o casal consegue falar sobre sexualidade. Você tem falado sobre sexualidade com seu cônjuge? Ai, Mari, Deus me livre. Mas precisa falar o que você gosta, porque as pessoas mudam. Outra hora você gosta de uma forma, outra hora você gosta de outra. E as pessoas mudam. E precisa ser conversado. E precisa ser falado. E isso alimenta o casamento. E alimenta a sexualidade, porque é no sentido de, fulano, eu gosto que você faz isso. E aí, o cônjuge, ele vai mais fundo naquilo. E aquilo que você não gosta, o cônjuge não faz. Tá vendo que tá tudo alinhado? Porque às vezes não tem comunicação, aí o cônjuge faz alguma coisa. E aí, ao invés de ter comunhão, tem briga. Porque nunca foi falado. E o outro não tem como adivinhar. Então precisa ser falado o que você gosta, o que você não gosta na relação sexual. Mas como que vai ter esse diálogo? Antes precisa ter um diálogo de vocês. Porque tem gente que ainda consegue ter esse diálogo sexual, mas não consegue falar sobre sentimentos e necessidades emocionais. Só que tem gente que não consegue nem falar sobre isso. E aí o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: comece falando das necessidades emocionais e dos sentimentos de vocês. E aí, conforme for
se aprofundando, vocês vão falando sobre sexualidade, mas precisa ser falado. Uma pergunta que eu faço para vocês: você sabe o que o seu cônjuge gosta na relação? Como ele gosta de ser tocado? O que para ele precisa ter, que é inegociável? Para mim, na relação sexual, precisa ter beijo. É um exemplo. Você disse isso pro seu cônjuge? O seu cônjuge disse isso para você? O homem ele é muito rápido para chegar lá, a mulher não. E aí precisa de comunicação. Se você quer beijo, precisa ter preliminar em todas as relações? Na maioria delas, sim. Mas o que acontece? Quando a gente não fala, a gente dá espaço para o outro entender que a relação pode ser daquele jeito toda vez, então precisa ser falado. Então precisa chegar e falar assim, ó, fulano, com amor, com respeito. Fulano, eu preciso que você me beija mais antes da relação sexual. Eu preciso de carinho, eu preciso de afeto. Eu preciso que você lembre de mim no decorrer do dia, porque isso é muito do homem, né? O homem, às vezes, ele trata mal a esposa o dia inteiro, ou às vezes ele não fala com ela o dia todo. E aí, chega na noite, ele quer ter uma relação sexual maravilhosa, e a mulher, ela não funciona dessa maneira. Só que a mulher, ela tem a obrigação de falar. Por que obrigação? Porque vocês são um casal. E você precisa comunicar para o outro aquilo que você gosta. Caso contrário, você omite aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. O outro continua fazendo, aquilo gera irritação em você, raiva. O outro continua fazendo, achando que está arrasando. E você está insatisfeita. E quando você fala, você traz às claras aquilo que você quer. E faz com que o outro entregue exatamente aquilo que você quer, aquilo que você gosta. E que não faça aquilo que você não gosta. Então precisa de comunicação. Então sente e dialogue com o seu marido. À noite, já jantou? Já colocou as crianças para dormir? Só tá vocês dois? Converse sobre sentimentos, converse sobre demandas emocionais e converse sobre sexo. Fale para o seu cônjuge aquilo que você gosta. Comunique ele. Fala, vamos conversar sobre sexualidade hoje? O que você gosta? Comece fazendo perguntas. Se ele tiver mais dificuldade para responder, traga perguntas. Não fica assim, vamos falar sobre isso, aí fica aquele vazio assim, ó. Tá, mas sobre o quê? Traga perguntas. O que você gosta? Como que você gosta de ser tocado? Como que você gosta que eu faço? Para você, antes do sexo, o que é importante para você? O que é inegociável? Precisa ter para mim toda relação. Precisa ter essa comunicação. Só que a conversa a respeito da cama, ela é praticamente o último ponto. Antes, a gente precisa resolver a comunicação do casal. De sentimentos, de emoções. E aí chega nesse ponto. Porque às vezes também o casal, ele conversa sobre essa área sexual, mas não fala sobre sentimentos e sobre emoções. E aí tá insatisfeito do mesmo jeito, porque as demandas não estão sendo supridas, o carinho, a atenção não está sendo entregue. E a pessoa tá frustrada. E frustrada com algo que o outro nem sabe. E que o outro não é obrigado a saber. E a gente precisa entender que a gente é adulto o suficiente para falar pro outro aquilo que está sentindo, para falar o que está pensando. E sem pensar, o outro vai me julgar, o outro vai me achar carente. Não! Isso é legítimo. Você sentir necessidade emocional é legítimo. Falta de carinho, falta de atenção, tempo de qualidade. Isso é legítimo e precisa ser falado. Porque senão você vai passar 20, 30 anos num casamento insatisfeito e infeliz. Não porque o outro não te entrega, mas por culpa sua que nunca falou e precisa ser falado, entende? Então que nesse dia, com essas dicas práticas, que você possa fazer e você possa ver resultados. Porque é horrível você ter um mau diálogo com seu esposo, você falar sobre tudo, mas ver que quando chega em vocês, não consegue sair nada. E quando sai, geralmente tem briga, tem cobrança.
Então, vamos com essas dicas práticas, cada dia que passa, falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente precisa. E a gente vê o resultado no casamento e fechar todas as brechas para o maligno. Porque ele não precisa de grandes coisas. Ele precisa só que o diálogo esteja ruim para que ele possa entrar. E muitas das vezes achamos que por causa desse diálogo o adultério não vai entrar, a traição não vai entrar, mas entra. Porque o inimigo é astuto, ele não precisa de uma grande porta. Ele precisa de uma pequena brecha para que ele possa entrar. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Coloque em prática essas dicas e eu tenho certeza que vai fazer grandes resultados no seu casamento, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!